começa a fazer esse desenho com pouca pressão no lápis. Não força muito, tá? Para o traço ficar suave. Vamos fazer bem suave. Então, primeira coisa. Imagina uma coxinha. Pera aí, só imagina. Tá aí uma coxinha. Corta a pontinha dela. Sabe aquela pontinha? Aí ela não vai ficar com a pontinha. Então, imagina a parte de baixo aqui um pouco mais retinha. Imagina a coxinha. Você amassou ela assim, ó. A parte de baixo dela. E a parte de cima, ó, seria assim, né? Pontudinha. Não, vamos cortar ela, ó. Deixa mais arredondadinha. E aqui já é a cabeça do Buzz. Vamos lá. Bem de leve, aqui a cabeça dele. Tá, agora para fazer o corpinho, o que você vai fazer? Imagina. Aqui embaixo, ó, meia laranja, meio círculo, ó. O corpinho dele. Eu vou fazer menor, sabe? Vou fazer bem pequenininho para ficar mais engraçado. Para ficar mais cartãozinho, ó. Vou fazer pequenininho aqui, ó. Um pouco menor que a cabeça. Você vê que eu faço bem suave, então eu consigo apagar. Ó, a cabeça tá um pouquinho aqui, ó. Dentro dessa meia laranja, tá? Tá como se tivesse encaixado assim, né? Tá bom. Por que eu fiz isso? Olha o que eu vou fazer agora, ó. Eu faço uma espécie de uma borda, ó. E as perninhas e os bracinhos? A gente vai fazer feijãozinho. Agora, olha que interessante. Eu vou fazer um feijão aqui. Oi, Josane, tudo bem? Vamos fazer um feijãozinho aqui. Ele vai ser assim... Eu vou fazer até aqui nesse outro papel. Ele vai ser assim, ó, uma parte mais gordinha e uma parte mais fininha. Parece uma berinjela também, né? Então, pessoal, eu sempre falo em forma de comida para vocês poderem imaginar. Aquele desenhista iniciante ou a criança ou qualquer desenhista. Ó, fiz aqui minha berinjelinha. Um feijãozinho com a parte esticada e uma parte fina. Aí, ó, os dois bracinhos. Um bracinho para baixo. Agora, olha que interessante. Esse braço fica por cima da armadura. Esse tá atrás. Ele vai estar um pouco viradinho assim, ó. Então aqui a gente vai fazer essa parte, ó. A armadura por cima. Entenderam? Esse tá por cima da armadura, esse tá atrás. Mas constrói os dois do mesmo jeito. Aí como eu tava explicando antes. Eu sempre faço essas formas mais simples. As formas de comida. Pro desenhista iniciante ou pra criança. Fica mais fácil imaginar a forma. E depois você consegue desenhar. Quando você consegue imaginar as formas, fica simples você fazer qualquer desenho. Tanto que eu falei pra você, olha aqui, ó, se você souber fazer essas formas, só isso aqui, feijão, coxinha e salsicha, você consegue fazer os personagens. Na verdade, esse método, esse princípio, não serve só para criança ou desenhista iniciante, serve para qualquer desenhista. Às vezes a pessoa já desenha, a pessoa já tem uma facilidade, sabe? Ah, tem gente que fala assim, ah, eu copio bem, né? Mas para criar que é difícil. Então, a vantagem desse método é que torna fácil você criar, você imaginar. Porque você imagina a forma e aí fica fácil de você desenhar. Então vamos parar de falar e vamos embora. Outra berinjelinha aqui, ó. Ele tá voando, certo? Então essa perninha tá lá para trás. E outra aqui. Pronto. Tá aí. O corpinho dele já tá todo aqui, ó. Cartunzinho. É o Tibi, na verdade. Esse desenho mais simples. Fica cabeçudinho com o corpinho pequeno. Fica mais humorístico, né? Fica mais infantil. Agora você pode fazer aqui, ó. Outra laranja. Aqui eu fiz meia laranja, né? Aquela laranja inteira, uma bola. Pra fazer o capacete dele ali, ó. Em volta, ó. Olha como eu rabisco aqui. Não tem problema você rabiscar, pode rabiscar à vontade, desde que seja bem suave, tá? Porque depois você vai apagar. Se você quiser fazer o desenho direto, às vezes, vou fazer uma bola direto. Eu até consigo fazer, porque de tanto que eu já treinei, tanto que eu já fiz. Mas, se você tem uma certa dificuldade, você vai fazer devagarinho, ó, fica tudo torto, tudo tremido.
Então é mais fácil você fazer rabiscando, que você controla melhor. Você consegue fazer a bola melhor, né? Formas circulares, formas mais exigentes, que vão te exigir mais. Você pode fazer mais rabiscado, que fica mais fácil de controlar. É porque assim, vocês viram que depois eu fiz a minha bola, ela até ficou certinha de uma vez? Então, de tanto você rabiscar, você vai pegando o jeito. Esse também é um treinamento que melhora o seu traço. Então você fazendo desse jeito, seu traço fica melhor. Depois você consegue fazer, o seu traço te obedece melhor. Fica mais fluido. Então vamos lá. Aqui, ó, vamos fazer o capacete dele agora aqui. Ele tem uma touquinha, né, que ele usa aqui, ó, assim, ó. Você faz como se fosse um contorno, ó, nessa cabeça dele. Ó, pessoal, olha como eu fiz aqui os bracinhos, um por cima e um por trás. Aqui a gente vai fazer na orelha dele a mesma coisa, só que a gente vai fazer um ovinho. Ó, um por cima, ele tá na frente. O outro tá lá atrás, ó. Ele não aparece inteiro, tá vendo? Aí você consegue equilibrar, você consegue mostrar o que tá mais na frente e o que tá atrás. Vamos fazer o rostinho dele? Rostinho bem simples, tá? Geralmente eu faço uma linha assim pra dividir o lado. Esse desenho é muito simples, não precisa nem dividir. Você já pode fazer direto aqui, ó. É o olhinho bem simplesinho de cartãozinho. Ele fez o olhinho juntinho assim, ó. Tá? Como se fossem duas azeitonas. Como se fossem dois ovinhos pretos. Tá? Fiz o olhinho. O Buzz, ele tem uma característica, né? O Buzz Lightyear, a sobrancelha dele, ó. Então você pode fazer uma assim. Tá vendo? Meio inclinadinha. E a outra, inclinada assim, ó. Como se fosse mais séria, ó. Tem uma cara meio de sério. Ele faz uma sombra... Vamos fazer isso aqui mais pra cima, vai. Como se fosse uma meio brava, ó. E uma mais pra cima, assim, ó. Agora ficou melhor. Né? Ele tá sempre com essa expressão aqui. Vou fazer a boquinha lá em cima, tá? Pra quê? Pra ele ficar com um queixão grande. E aí você pode fazer até um detalhezinho assim no queixo dele, um caracolzinho. Fica mais legal. Tá bom. Agora vamos fazer aqui os detalhes do traje dele. Você vai fazer uma divisão assim. Divide aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse uma placa no peito dele. Aqui vai ter uma parte aberta e aqui vai ter um detalhezinho assim também, como se fosse um triângulo. E aí tem uns botões aqui. Aqui. E faz aqui uma chapinha. Basicamente é isso. Aí tem os detalhes, né? Aqui como se fosse uma pulseira. Daí você vai colocando os detalhes da armadura. Ah, tem aqui como se fosse como se fosse uma dobra aqui, ó. Uma manga, né? Da onde sai o bracinho. Vamos fazer o pezinho dele aqui, ó. Né? Ficou o pé assim, meio só de berinjela. Vamos fazer o pé dele aqui, ó. É fácil, ó. Você vai fazer como se fosse... Mesma coisa como você faz o ovo, ó. Só que você não faz inteiro, ó. Faz só um pedaço. Aqui, ó. Pronto. Olha que legal. Aqui a gente faz vamos fazer uma divisão. Aqui também. Fazer a frente. E a sola. Pra ficar mais detalhado aqui. Mais caprichado. Ó, pronto. Tá aí. Tá aí o Buzz. Só que tem uma coisa faltando aqui, o Buzz. Ele tem uma asa, não tem? Vamos fazer a asa. Aqui você pode fazer reto assim, ó. Tá? E aqui pode fazer inclinado. Tá vendo? Ó. Não parece asa de um aviãozinho? Aqui a gente vai fazer um detalhe aqui, uma espécie de uma turbina que ele tem na asa. Igual a gente fez o bracinho e a orelha dele, ó. É aqui, ó. Você pode fazer uma salsicha aqui, ó. Essa tá na frente. Essa vai estar atrás. Ó como é que fica, ó. Tá vendo?
Várias coisas eu fiz desse jeito, ó, o braço, aqui a orelha, uma na frente e uma atrás. E aqui a gente faz os detalhes, né, ó. É meio listrado aqui assim. Pronto. Bom, vamos fazer um contorninho aqui nele. Eu fiz tudo muito clarinho, vocês estão vendo? Ah, tá muito claro, professor, já falaram, professor, você faz muito claro, o desenho tem que fazer mais escuro. Então, eu sempre falo pra vocês, faz clarinho, que daí depois vocês conseguem apagar, entendeu? Se fizer muito escuro, pode ficar borrado. Ó, viu que eu rabisquei bastante? Agora a gente passa o contorno, uma caneta que não vai sair quando eu passar borracha, daí eu posso apagar e vai sair todo aquele rabiscado que eu fiz no começo. Então, por isso que não tem problema você fazer rabiscado, tá? No começo. Então vamos lá. Vou começar fazendo aqui o capacete dele. Tem que tomar cuidado aqui que é bem redondo. Tá. Vou fazer agora a cabeça dele. A nossa coxinha. Ó, parou aqui. Tá vendo? Que aqui é a orelha. Aí você viu que tinha essa linha aqui no lápis. No lápis tá a linha ainda, que eu não apaguei. Tudo bem. Agora que eu fiz a caneta, eu apago. Eu posso apagar, ela sai, ó. E a caneta fica. Então esse é o segredo. Você pode rabiscar. Pode rabiscar à vontade. Depois, na hora que você passa a caneta, você apaga aquele excesso de linhas, aquele excesso de rabisco que você fez para construir o seu desenho, para construir o seu esboço. Vai sair todo. Tá? Então não se preocupa se você tá rabiscando para fazer. Porque como eu falei antes, na hora que eu tava explicando para fazer a bola, você rabiscando você consegue controlar melhor o traço. Então às vezes vai bem, você solta a mão, sabe? Rabisca à vontade que o desenho fica melhor, você consegue controlar mais. Às vezes você não se preocupa, você se preocupa muito com como o traço tá, se ele tá bonitinho, então aí você não rabisca. Só que isso não é tão importante. Na hora que você está construindo, pode rabiscar, pode soltar a mão bastante. Depois, na hora de passar o acabamento, ó, que eu estou fazendo com a caneta, você pode fazer o acabamento com um lápis mesmo, um lápis mais escuro. Aí você limpa o desenho, você vai apagar, aquele excesso de rabiscos vai sair. Então vamos lá. Vamos agora para os detalhes. Nosso Buzz. O Buzz... E dá pra fazer um sticker também com os personagens aqui do Toy Story. Lembra a aula que eu ensinei a fazer o sticker do cachorrinho? Fazer o adesivo? Essa aula, quem não viu a aula do cachorrinho, que eu ensino a fazer o adesivo, tá lá no meu Instagram, tá salvo no Instagram. Então dá uma olhadinha lá. Assim como essa aula aqui do Buzz, dos personagens do Toy Story, vai ficar no Instagram. Então, quem chegou depois, ou quem quiser relembrar lá o que eu falei no começo da explicação, dá uma olhadinha lá, que vai ficar gravada essa aula, tá? E aí, quem não viu as outras lives... Aproveita, dá uma olhadinha lá nas outras aulas, que tem bastante coisa interessante. Vocês vão com certeza encontrar alguma coisa que vocês gostam. Que eu tenho explicação de tudo quanto é coisa. De anime, para fazer cabelo, para fazer mão, para fazer personagem. Todo esse material, vocês vão encontrar essas aulas todas completas no curso Artimanha do Desenho, que você também pode acessar o link lá no Instagram, que você vai ter acesso a todo esse material. Dá uma olhadinha lá, que com certeza tem alguma coisa que você vai gostar. Agora aqui é muito pequenininho, ó, tem que tomar cuidado para não ficar muito grosso. Então não posso apertar muito. Tá aí o nosso Buzz. Aí eu falei pra vocês, fiz com lápis,
Rabisquei bastante, agora passa a caneta, o que que eu faço? Eu apago, todo o lápis vai sair. Apesar que como eu fiz clarinho, o lápis nem tava aparecendo direito, né, ó. Mas, vamos supor, se você fez muito rabiscado, ficou muito sujo, a hora que você passa a caneta, você apaga e o lápis vai embora. Tudo bem.